Muitos de nós chegamos ao fim do dia com os olhos cansados, a visão algo turva e a primeira coisa que fazemos é culpar os ecrãs. Mas, e se o verdadeiro culpado não estiver no nosso escritório, mas sim na nossa cozinha? Pois é, hoje vamos explorar a ligação surpreendente e muitas vezes ignorada entre o que comemos e a forma como vemos o mundo. É uma sensação que todos conhecemos, não é verdade? Aqueles olhos a arder, a dificuldade em focar depois de um longo dia de trabalho. A culpa parece óbvia. São os computadores, os telemóveis, os tablets, e sim, claro que eles têm o seu peso. Mas será que eles são a história toda? Ou serão apenas a desculpa mais à mão? Sim, vamos ser claros. O tempo de ecrã contribui e muito para o cansaço ocular. A luz azul, o esforço constante para focar, isso é inegável. Mas pensar que essa é a única causa é como culpar as gotas da chuva por uma inundação, sem olhar para a barragem que está prestes a rebentar. Há um fator muito mais profundo, um fator silencioso, que está a minar a saúde dos nossos olhos por dentro. Então, vamos diretos ao assunto. O que a ciência mais recente nos está a mostrar é algo que a maioria de nós ignora por completo: a nossa dieta. Mais especificamente, o excesso de açúcar e de hidratos de carbono refinados pode muito bem ser o principal motor por trás do declínio da nossa visão. E aqui está ele, o inimigo oculto. É curioso porque quando pensamos nos males do açúcar, nossa mente vai logo para a diabetes, para o aumento de peso, mas e se eu lhe dissesse que cada bolo, cada refrigerante, cada pão branco está a contribuir silenciosamente para a necessidade de usar óculos? A ligação é muito mais direta do que se possa imaginar. O conceito-chave que temos de perceber é este: estresse nutricional. Isto não é o stress de um dia mau no trabalho, é algo mais subtil. Pensem nisto como uma torneira a pingar numa pedra, todos os dias, sem parar. Cada refeição rica em açúcar e farinhas brancas é uma pequena gota que, ao longo dos anos, vai desgastando as estruturas delicadas dos nossos olhos. De forma silenciosa, mas implacável. E como é que isto acontece na prática? Bem, é um ciclo vicioso. Comemos algo doce ou um prato de massa. O nível de açúcar no sangue, a glicose, dispara. O corpo, em pânico, liberta uma onda gigante de insulina para tentar arrumar a casa. O problema não é isto acontecer uma vez. O problema é que para muitos de nós isto acontece ao pequeno almoço, ao lanche e ao jantar. É uma autêntica montanha-russa hormonal que deixa um rastro de inflamação e danos por onde passa. E os nossos olhos? Bem, os nossos olhos estão na linha da frente a sofrer com esta montanha-russa. Os vasos sanguíneos minúsculos da retina, que são mais finos que um fio de cabelo, começam a ficar rígidos e o fluxo de sangue diminui. Isto significa menos oxigênio e menos nutrientes. Ao mesmo tempo, o corpo começa a enrujar por dentro. É o que os cientistas chamam de estresse oxidativo. Até o nervo óptico, que é a autoestrada de informação entre os olhos e o cérebro, fica sobrecarregado. Mas para além desta montanha-russa diária, há um processo ainda mais sinistro, mais lento, a acontecer em pano de fundo. O nome dele é glicação. E se há um conceito que é fundamental reter de toda esta conversa, é mesmo este. Então, o que é isto da glicação? De uma forma muito simples, imaginem que as moléculas de açúcar em excesso são como pequenos pedaços de cola a flutuar no nosso sangue. Elas acabam por se colar às proteínas do nosso corpo, como o colagênio. Esta união cria umas moléculas novas, rígidas e danificadas. Para ser uma ideia, pensem no que acontece quando se carameliza açúcar. Fica castanho, duro, pegajoso. No fundo, é isso que acontece, muito lentamente, aos tecidos dos nossos olhos. E onde é que esta caramelização interna causa mais estragos? Precisamente na lente do nosso olho, o cristalino. Ele é feito de proteínas e devia ser super flexível para conseguirmos focar ao perto e ao longe. Quando estas moléculas danificadas se acumulam, o cristalino endurece. O resultado, aquela dificuldade em focar de perto, a tal vista cansada que todos nós associamos apenas à idade. Para além disso, esta glicação provoca uma inflamação constante que se manifesta naqueles olhos cronicamente secos, vermelhos e irritados. Ok, já vimos a teoria por detrás do problema. Agora vamos traduzir isto para o nosso dia-a-dia. Como é que tudo isto se manifesta? Quais são os sinais de alerta que os nossos olhos nos estão a dar e que nós muitas vezes ignoramos? Vamos então ligar os pontos. Aquela visão fica turva que melhora e piora ao longo do dia? Podem ser os tais picos de açúcar no sangue a afetar o cristalino. Aqueles olhos secos e vermelhos que nem as melhores gotas parecem resolver? Provavelmente é a inflamação crónica causada pela glicação. Aquele cansaço nos olhos que não passa, mesmo depois de uma boa noite de sono? São as células dos seus olhos a pedir socorro, com falta de oxigênio e nutrientes. E a dificuldade em ver bem à noite? Bem, esse é um sinal preocupante de que as células da retina já estão a ser danificadas.
Mas agora vem a pergunta que é, talvez, a mais assustadora de todas. Por que é que estes problemas, que tradicionalmente associávamos aos nossos avós, estão a aparecer cada vez mais em pessoas na casa dos 20 e 30 anos? A resposta, infelizmente, está no nosso estilo de vida moderno. É literalmente a tempestade perfeita. A nossa dieta é um bombardeamento constante de açúcar e hidratos de carbono refinados. Pão e cereais de manhã, massa ou arroz branco ao almoço, um lanche processado a meio da tarde. A isto, juntamos o péssimo hábito de comer tarde e a más horas, o que rouba ao corpo o precioso tempo de reparação noturna. E claro, passamos o dia em frente a um ecrã e evitamos o exercício físico. Sinceramente, não é de admirar que os nossos olhos estejam a ceder. Bem, o cenário pode parecer um bocado desolador, eu sei, mas há boas notícias. Não estamos condenados a este destino. O poder de proteger a nossa visão está, em grande parte, nas nossas mãos. Ou, se quisermos ser mais precisos, nos nossos garfos. Vamos ver como é que podemos, de forma prática, contra-atacar. Uma das estratégias mais simples e, acreditem, mais poderosas não tem a ver com o que se come, mas sim com a ordem pela qual se come. Começar a refeição com os vegetais ricos em fibra cria uma espécie de barreira protetora no estômago. De seguida, comemos as proteínas e as gorduras. Ao deixar os hidratos de carbono, o arroz, a massa, o pão, para o fim, a sua absorção no sangue é muito, mas muito mais lenta. O resultado? Evitamos aquele pico brutal de açúcar e protegemos os nossos olhos. Simples, não é? Lembram-se da tal ferrugem solar que falámos? Pois bem, para a combater precisamos de uma equipa de defesa de elite, os antioxidantes. Pensem neles como os guarda-costas das células dos nossos olhos. Nutrientes como a vitamina C, a vitamina E e, especialmente, os carotenoides são essenciais. E onde é que os encontramos? É fácil. Em vegetais de folha verde escura, como os espinafres, e em tudo o que for laranja ou amarelo, como as cenouras e a abóbora. Basicamente, é encher o prato de cor. Outro ponto crucial. Tão importante como o que comemos é quando não comemos. O nosso corpo tem uma equipa de reparação incrível que trabalha durante a noite. Só que esta equipa não consegue fazer o seu trabalho se estiver ocupada a digerir aquele jantar tardio ou aquele lanche da meia-noite. Evitar comer perto da hora de deitar dá ao nosso sistema o tempo de que ele precisa para baixar a insulina e ativar estes processos de reparação que são absolutamente vitais para a saúde dos olhos. E esta ideia de dar uma pausa ao corpo leva-nos naturalmente a uma ferramenta muito poderosa: o jejum intermitente. Calma, a ideia não é passar fome, é simplesmente criar janelas de tempo definidas para comer e para não comer. Por exemplo, concentrar as refeições num período de 8 horas e dar ao corpo um descanso de 16 horas. É uma prática que tem mostrado resultados incríveis na regulação de todo o nosso metabolismo. E para a visão, os benefícios são diretos e imensos. O jejum intermitente ataca o problema em todas as frentes, estabiliza os níveis de açúcar no sangue, reduz a tal ferrugem celular, trava a formação daquelas moléculas de cola da glicação e, mais importante, dá finalmente às células dos olhos o tempo e a tranquilidade de que precisam para se limparem e repararem. É, no fundo, como carregar no botão de reset do nosso sistema. Os olhos são um órgão precioso. Uma vez perdida, a visão é difícil de recuperar. Esta frase diz tudo, não é? Nós temos esta tendência de dar a nossa visão como um bem adquirido, como algo que estará sempre lá, até ao dia em que começa a falhar. A verdade é que a prevenção é infinitamente mais fácil e mais poderosa do que a cura. As escolhas que fazemos hoje à mesa estão literalmente a definir a clareza com que vamos ver o mundo amanhã. E, portanto, a questão final é esta: o que é que se pode fazer para começar a proteger a visão hoje mesmo? Não é preciso uma revolução de um dia para o outro. Comece com um passo pequeno. Talvez seja comer a salada primeiro no jantar de hoje, ou trocar aquele pacote de bolachas por uma peça de fruta. Cada pequena mudança é um investimento direto que estamos a fazer na proteção de um dos nossos sentidos mais preciosos. A forma como vemos o futuro começa literalmente no nosso prato de hoje.